O escritor aos Hebreus, eu gosto muito de relembrar isso, ele diz que um novo e vivo caminho foi aberto, e agora nós não temos necessidade de intermediários, nós não temos necessidade de esperar dias ou horários específicos para entrar na presença do Senhor. Nós podemos desfrutar, usufruir da comunhão, desse relacionamento a qualquer momento. Quando é que nós podemos usufruir da comunhão e desse relacionamento? A qualquer momento. Você tem usufruído desse privilégio? Se tem, o que tem feito você utilizar o acesso a Deus? Você acessa a Deus por necessidades? Você acessa a Deus por gratidão? Ou você acessa a Deus por desejo de relacionamento? O que te faz acessar a Deus? O que te faz buscar a Deus? Você faz por necessidade, gratidão ou por desejo de relacionar-se com Ele? E se não faz, se não tem se relacionado com Ele, por que não tem feito isso? Por que não tem aproveitado essa oportunidade preciosa, esse privilégio que, segundo o escritor dos Hebreus, todos nós temos agora, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto? O pastor Marcelo Gomes, ele com muita propriedade alistou 4 níveis de relacionamentos que existem: superficiais, funcionais, familiares e íntimos. Eu quero discorrer um pouquinho sobre cada um deles aqui nessa noite. Relacionamentos superficiais, o que são? É o nível de relacionamento que nós temos com pessoas que encontramos no nosso dia a dia, tais como um vizinho que você cumprimenta, dá bom dia, boa tarde, boa noite, mas não passa disso. É o relacionamento que você tem com aquela pessoa que trabalha no mercado onde você vai e que você a cumprimenta, você a vê com frequência, faz até algum gracejo com a pessoa, mas não passa disso também. É, na verdade, esse relacionamento onde as conversas elas não passam desse nível trivial. É um nível de relacionamento que não passa da superficialidade. Outro nível de relacionamento é o relacionamento funcional. É o nível em que nos propomos a fazer alguma coisa com alguém. São relacionamentos com pessoas que trabalham conosco, ou estão no ministério conosco, são colegas de ministério, ou trabalham na mesma profissão, no mesmo ambiente, né? Estão ali juntos, trabalham juntos no dia a dia, né? E tem, na verdade, essa profissão ou alguma coisa em comum, tem o mesmo objetivo de trabalho, e esses relacionamentos não passam disso, são relacionamentos funcionais, que é por causa da necessidade desse relacionamento, de se comunicar. Você tem um colega de trabalho, você precisa se comunicar com ele, você precisa falar com ele, você tem um certo nível de relacionamento com ele. São esses os relacionamentos funcionais. Nós temos os relacionamentos familiares. É o nível em que conhecemos as pessoas de forma razoável, sabemos quem são, conhecemos um pouquinho da história da pessoa, conhecemos alguns hobbies que ela possa ter. Elas não nos são estranhas, nos são familiares. É o nível em que nos acostumamos com alguém. E nós encontramos também o relacionamento íntimo. Ser íntimo significa desfrutar de um tipo de relacionamento onde há vitória da verdade sobre o engano, sobre as dissimulações, onde há superação, onde a confiança supera as desconfianças. Intimidade é o relacionamento que a gente tem com bem poucas pessoas na vida. Inclusive, intimidade é o que se espera no relacionamento de um homem e de uma mulher que se casam, que tenham esse nível de relacionamento. É o que se espera de pais e filhos, um relacionamento de intimidade. Trazendo isso para o contexto familiar, trazendo isso para o contexto conjugal, nós vamos encontrar
relacionamentos conjugais também que são superficiais, que não têm nada em comum, exceto em viver no mesmo espaço comum. Há casais vivendo tão superficialmente que se perguntam se vale a pena continuar casado, porque o nível de relacionamento é superficial demais. Só compartilham do mesmo espaço, pouca coisa além disso. Há relacionamentos conjugais que são funcionais. O que é isso, pastor? São relacionamentos que se organizam em torno de alguma coisa, em torno da educação de filhos, dividem despesas, dividem tarefas. Você trabalha, eu também, então a gente vai dividir as despesas da casa. Dividem tarefas, cuidados. A conversação nesse nível de relacionamento funcional no casamento é sobre providências, sobre obrigações. Comprou, comprei. Você foi, eu fui. Você fez, eu fiz. É esse relacionamento funcional. Tirou o lixo, tirei o lixo. Você comprou o que eu pedi, comprei. Esse nível de relacionamento funcional, onde simplesmente é apenas uma sociedade para um fim, para cumprir alguma obrigação, alguma tarefa. Geralmente é a educação de filhos. Há relacionamentos conjugais que são familiares. Há um costume onde um está adaptado ao outro, gosta da companhia do outro, mas nunca desceram a um nível mais profundo. Gosta de estar junto, gosta de viajar junto, até sente falta, mas um não conhece o coração do outro, e de repente vem a surpresa: ele não era o que eu pensava que ele era, ela não era o que eu pensava que ela era, porque o relacionamento era só familiar, não se conhecia profundamente. E há relacionamentos conjugais que são íntimos, onde um conhece o outro profundamente, se ouvem, se olham nos olhos, são parceiros, são cúmplices em tudo, se abraçam, são íntimos em todos os aspectos. Nós vamos encontrar esses 4 níveis de relacionamento no casamento também. Trazendo para a nossa vida cristã, com Deus não é diferente também, queridos. Há pessoas que têm um relacionamento superficial com Deus, participam de algum culto, marcam presença uma vez na semana, uma vez a 15 dias, né? Ou mensalmente, para não ser desligado do hall de membros, sabe alguma coisa da Bíblia, até sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não passa disso. São relacionamentos superficiais demais com Deus. Há pessoas que desenvolvem um relacionamento funcional com Deus, que é marcado por demandas, buscam um Deus que lhes ajude a resolver problemas, buscam um Deus quando precisam consertar alguma coisa. Então um relacionamento funcional, ele gira em torno das demandas. Eu estou precisando de uma bênção, hoje é dia de ir para a igreja, porque eu preciso buscar essa bênção de Deus. Ou eu vou buscar mais a Deus porque eu estou precisando. Ou seja, relacionamento funcional que gira em torno de demandas daquilo que eu preciso, né? Eu preciso de consertar isso, eu preciso de saúde, então o meu relacionamento se dá em torno de demandas. São relacionamentos funcionais com Deus. Há pessoas que desenvolvem relacionamentos familiares com Deus, se acostumam com a igreja, se acostumam, na verdade, com os cultos, estão na igreja há muitos anos, cantam músicas que conhecem de cor, cantam com alegria quando as músicas são mais antigas. Essa eu senti a presença de Deus. Conhece algo da Bíblia, tem até alguma experiência para contar, mas o nível de relacionamento é familiar, não passa disso. Mas há um nível mais profundo,
E Deus não nos chamou para superficialidade, Deus não nos chamou para funcionalidade, Deus não nos chamou para familiaridade, Ele nos chamou para intimidade com Ele. É isso que Ele deseja de mim e de você, um relacionamento íntimo, onde nós o conhecemos profundamente, onde temos prazer de estar com Ele, na presença dEle. E esse é o nosso grande desafio, o desafio de sair do lugar comum para vivermos uma vida mais profunda com Deus. E é isso exatamente que Ele deseja. No texto conhecido do Salmo 25:14, que diz que a intimidade do Senhor são para aqueles que lhe temem, a esses Ele dará a conhecer sua aliança. Há 3 verdades preciosas que eu quero destacar aqui de forma muito objetiva. A primeira delas é que Deus deseja essa intimidade. O texto diz: a intimidade do Senhor é para. Isso indica o quê? Que Deus quer ter intimidade com alguém. E Deus deseja essa intimidade. Ele está dizendo: a intimidade do Senhor é para. Ou seja, indicando que Ele deseja essa intimidade conosco. E eu gosto sempre de lembrar que a iniciativa é sempre de Deus. Se você não está tendo intimidade com Deus, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Se eu não vivo um nível mais profundo com Deus, a culpa não é de Deus, a culpa é minha, porque Ele deseja isso. Em toda a história bíblica, é Ele que está buscando esse nível de relacionamento conosco. Lá no jardim, Ele vinha falar com o homem todos os dias. Era Ele quem vinha, era Ele quem buscava e procurava. Foi Ele quem levou Enoque para morar consigo. Ele desenvolveu um relacionamento, buscou Enoque, encontrou Enoque e levou Enoque para morar consigo. Foi Ele quem encontrou Noé em meio àquela geração corrupta. E Noé, diz o texto sagrado, que começou a andar com Deus. Significa que começou a desenvolver relacionamento com Deus. Foi Ele que encontrou Abraão em meio à idolatria de Ur e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ou contextualizando, Abraão, anda comigo e você vai ser um homem maduro. Foi Ele quem se manifestou a Moisés na sarça, atraiu a atenção de Moisés naquela sarça que queimava e não se consumia. Foi Ele quem encarnou e chamou 12 homens para andar com Ele em intimidade, para que Ele pudesse chamar a esses homens de amigos. E mais desses 12, escolheu 3 para subir com Ele ao monte e se transfigurar, mostrar a glória dEle para esses homens. E eu acho isso tão tremendo, porque o apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, ele faz questão de lembrar: nós vimos Ele glorificado. E eu já falei isso em outra oportunidade há bastante tempo, que Pedro teve muitas experiências com Jesus, mas a que ele destaca na sua carta foi aquela da transfiguração. E nós vimos a sua glória, nós participamos da glória dele, ele revelou a sua glória para a gente. Cada uma dessas pessoas que eu citei aqui se relacionou com Deus acima da média, mas a iniciativa sempre foi divina. Ele deseja, mas nós precisamos desejar também. E só vamos desejar, sabe quando, irmãos? Olha aqui para mim, por favor, em nome de Jesus. Sabe quando você vai desejar essa intimidade? Quando você descobrir que Ele é tudo o que mais você precisa. Você não precisa de mais dinheiro, você não precisa de mais trabalho, você não precisa de conhecer mais pessoas, você não precisa de viajar pelo mundo para se realizar, você não precisa de experiências extrasensoriais, você não precisa de uma nova religião, você não precisa de mudar de igreja para sentir algo diferente. Você precisa dEle, da intimidade com Ele, do relacionamento com Ele. Quando você descobrir que Ele é tudo que você mais precisa, você vai parar de buscar coisas e lugares. Vai parar. Porque você vai encontrar nele tudo que você precisa.
Quando Moisés descobriu isso, nunca mais quis outra coisa na vida. Ele passava horas na tenda da congregação. Teve experiências marcantes em Horebe, subiu 2 vezes e ficou 2 vezes por 40 dias e 40 noites dentro de uma nuvem com Deus. Isso marcou a vida dele, a ponto dele conversar face a face com Deus. Quando Israel pecou construindo o bezerro de ouro, Deus disse que não iria mais com o povo. E Moisés disse para Deus: se o Senhor não for, eu também não vou, mas eu vou mandar o anjo. Não quero saber de anjo, eu quero é a tua presença. Sabe o que é isso? Isso é conversa de quem entendeu que o que faz a diferença em nossa vida, o que nos distingue de qualquer outra pessoa, é a presença de Deus. O que vai distinguir você de qualquer outra pessoa é o nível de Deus na sua vida, meu irmão. É o nível da presença dele na sua vida que vai fazer a diferença, que vai distinguir você de qualquer outra pessoa. E Deus deseja tanto nos levar para um nível de relacionamento profundo, que Ele encarnou, virou gente como a gente, para que pudéssemos conhecê-lo e pudéssemos ter através dele, de Jesus, a condição de vivermos em intimidade com Ele, querido irmão. Portanto, a primeira grande verdade no caminho da intimidade que eu gostaria que você guardasse no seu coração é que Deus deseja essa intimidade. Deseja muito, muito, muito. Ele te ama tanto que Ele quer se revelar para você, que você conheça, que você saiba. Ele te ama tanto que Ele não quer que você fique mais batendo cabeça daqui para ali, de lá para cá, procurando alguma coisa que satisfaça a sua vida, procurando um cristianismo de consumo ou qualquer outra coisa que possa te trazer algum tipo de realização, porque Ele vai mostrar para você que você não precisa de nada além dele mesmo na sua vida. Ele quer que você entenda isso, que você o deseje, que você queira essa intimidade com Ele. Ele deseja. Você pode dizer isso para alguém? Ele deseja, e deseja muito. Mas no caminho da intimidade há uma segunda verdade. A intimidade do Senhor é para quem o teme. Nós aprendemos no caminho da intimidade que uma das condições indispensáveis para isso, para a intimidade, é o temor a Deus, o respeito, a devoção. Eu sempre gosto de salientar que isso não é medo de Deus, ter medo de Deus, mas é um sentimento de profunda admiração, de profundo respeito. Qual a primeira coisa que Deus falou para Moisés quando ele se aproximou da sarça? Qual foi a primeira coisa? Faça o quê? Tira as sandálias dos pés. O que Deus estava ensinando a Moisés? Que diante da santidade dele devemos ter reverência. Reverência. Deus está dizendo: Moisés, tira as sandálias dos pés. Para permanecer aqui, você tem que permanecer reverentemente. E como a gente precisa resgatar a reverência no culto, a reverência na presença de Deus. Eu digo a reverência no culto porque muitas vezes as pessoas ficam irreverentes, distraídas, distantes. E não é só crianças, não, são os adultos mesmo, o problema. A gente precisa resgatar a reverência na presença do Senhor, a reverência no cantar, a reverência no orar, a reverência na relação com Deus. Eu já ouvi casais que se divorciaram dizendo que a razão para isso foi que acabou o respeito e a admiração. Já ouvi a pessoa dizer: não posso mais continuar casado porque acabou o respeito e a admiração por essa pessoa. Quando não temos o devido respeito e admiração por Deus, o tratamos com leviandade,
não nos importamos com o que ele diz, não nos importamos com o que ele pensa. Por isso tem muita gente vivendo e fazendo segundo a sua própria vontade, não está nem aí para o que Deus diz e para o que Deus pensa. Isso é irreverência, isso é não temer a Ele. Quando eu temo a Deus, eu tenho interesse em saber o que Ele pensa, o que Ele quer, o que Ele deseja. Eu temo ao Senhor, teme, mas você procura saber o que agrada a Ele, o que Ele deseja da sua vida, está disposto a fazer conforme Ele diz que você precisa fazer. É isso que precisamos entender. O verso 12 aqui do contexto do Salmo 25, o salmista diz que ao homem que teme ao Senhor, Ele lhe instruirá. Só quem teme ao Senhor recebe instrução no caminho que deve escolher, ou seja, quem teme ao Senhor, ouve Deus lhe dizer qual o caminho tomar, o que deve fazer. Deus não vai instruir, preste atenção no que eu vou dizer agora. Deus não vai instruir quem não está nem aí para aquilo que Ele disser. Deus não vai instruir quem não está nem aí para o que Ele fala. Oh Deus, me mostra o teu caminho, para quê? Você não vai fazer, você não vai viver o que eu estou dizendo. Por isso, aquele que o teme recebe a instrução para saber o que fazer e como fazer. Deus não vai instruir quem não está nem aí para aquilo que Ele disser. Quem teme ao Senhor, diz ainda o versículo 12 e 13, que antecedem o texto que nós lemos, tem alma próspera e futuro garantido. No caminho da intimidade, não pode faltar o respeito. No caminho da intimidade, não pode faltar a admiração. Sem respeito e admiração, não há intimidade. É impossível ser guiado por Deus. Por isso, no caminho da intimidade, é preciso que aprendamos que essa intimidade é para quem respeita e admira a Deus. E respeita e admira. Como é importante nós desenvolvermos a admiração por Deus. Irmãos, quando você vive apenas no nível familiar com Deus, você não se admira, não causa admiração, é familiar demais. Mas quando você entra para o nível da intimidade, você pode admirar-se. E hoje pela manhã eu falava da cosmovisão de um adorador, e Davi era um verdadeiro adorador. E é interessante como nos seus salmos ele manifesta admiração por Deus, admiração pelas obras de Deus, admiração pelos feitos de Deus, admiração por quem Deus é, admiração pelo que Deus faz, admiração por aquilo que Deus manifestava para com a sua própria vida. Essa admiração é fruto do temor ao Senhor, do respeito. Quando se deixa de respeitar, se admirar, então se quebra compromissos e se deixa de estar levando a sério a aliança com Ele. No caminho da intimidade, não pode faltar o respeito e a admiração, porque sem isso não haverá intimidade. É impossível ser guiado por Deus. Portanto, a intimidade do Senhor é para quem o teme. Pergunta para o seu irmão aí, como vai a sua admiração e respeito por Deus? Como vai? Como vai? E a terceira verdade que eu quero deixar para você nesta noite, no caminho da intimidade. A intimidade do Senhor é para quem se dispõe a aprender. Na Nova Versão Transformadora, a última frase do verso 14 diz: o Senhor é amigo dos que o temem, Ele lhes ensina a sua aliança. Ele lhes ensina a sua aliança.
O Senhor é amigo dos que o temem, ele lhes ensina a sua aliança. Quando alguém casa, entra em aliança com outra pessoa, quem casa já sabe tudo? Sim ou não? Sim ou não? Se aprende, e se não aprender, se estrumbica. Não é verdade? Casou, se não aprender, gente, vai se rebentar. E se rebenta bonito. Tem que estar disposto a aprender. A relação com Deus não é diferente, você precisa estar disposto a aprender. Deus deseja nos ensinar. Deus entrega as leis para Moisés, para que o seu povo, o povo de Israel, o povo da aliança, pudesse saber como se relacionar com Ele. É interessante isso, Deus tira o povo lá do Egito, e não leva imediatamente à terra da promessa, exatamente porque Ele quer se dar a conhecer. Ele quer dar leis, Ele quer dar instruções, Ele quer ensinar aquele povo a se relacionar com Ele primeiro. Antes de pôr dentro da terra, Ele quer ensinar a ter relacionamento com Ele. Antes de chegar no céu, você precisa aqui na terra aprender a se relacionar com Deus. Não é lá quando você chegar, é aqui que você precisa desenvolver isso. Lá quando você chegar é outro nível, é outra história, mas é aqui que a gente precisa aprender. Então ele leva o povo, deixa o povo por quase um ano ali, junto ao Monte Sinai, para que ele pudesse revelar a sua vontade, a sua lei, para que o povo pudesse aprender como ter relacionamento com ele. Aí vem Jesus, e Jesus nos ensina também como desenvolver um relacionamento de intimidade com o Pai. Aliás, Jesus introduziu esse conceito de chamar Deus de Pai, mostrando para nós que esse é o nível de intimidade que precisamos ter, de pais e filhos. Jesus nos ensina como deve ser essa relação. Ele ensina como deve ser a nossa vida de oração. Lemos aqui na introdução, na nossa leitura introdutória. Entra no teu quarto, o teu pai que te vê em secreto. É uma relação entre você e ele. E você vai orar assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E ele está dando um manual aqui de instrução, como você vai se relacionar com ele. Jesus nos ensina como deve ser a nossa vida de oração. Ele nos ensina o que nos impede, ou o que impede a nossa relação com o Pai, o que nos impede de sermos aceitos por Ele. E Ele nos ensina como ser aceitáveis diante do Pai. Por isso Ele vai fazer no Sermão do Monte aquele sermão dizendo: a relação de vocês com o Pai é uma relação que vai depender muito da relação de vocês com o próximo. E quando vocês se relacionarem com o Pai, vocês precisam aprender como se relacionar. E aí Ele vai dar todas as instruções necessárias. Então isso é muito importante entender. A intimidade do Senhor é para quem se dispõe a aprender sobre a aliança dEle, sobre esse compromisso. A quem o teme, Ele ensina a aliança, Ele ensina como é que andar aliançado com Ele, como andar em compromisso com Ele. Ele faz isso. E há uma coisa muito importante que Deus quer que nós aprendamos: não há como ter comunhão e intimidade com Deus se estivermos em pecado. Se estivermos em pecado, não há como ter comunhão com Deus. Compreendeu, irmão? Entendeu? Quem está dizendo isso não sou eu, é a palavra de Deus. O profeta Isaías declara: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então é possível viver no pecado e se relacionar com Deus? Então nós temos muita gente equivocada aí. Sim ou não? Um monte de gente vivendo em pecado e dizendo: eu estou bem na minha relação com Deus. Está bem coisa nenhuma. Está bem coisa nenhuma. E você vê aí, estou falando aqui, essa mensagem depois vai para o YouTube, não tem problema. Um monte de igreja aí dizendo para casais homossexuais: tudo bem, amor, tudo certinho, né?
importante é que vocês se amem, Deus é amor, está tudo certo, se relaciona com Ele, coisa nenhuma, coisíssima nenhuma, não tem como. E aí existe uma questão, eu até comentei sexta-noite com a nossa liderança, que o pecado é um conceito exclusivamente teológico. Em nenhuma outra área do conhecimento humano se tem esse entendimento que se tem na teologia. O pecado é, de fato, algo que só na teologia a gente aprende e nos é ensinado sobre isso. O pecado é um conceito exclusivamente teológico. Deus revelando o seguinte: quebrou, errou o alvo, pecou, a relação comigo está arruinada. É expulso do paraíso, não tem como, mas Deus ama tanto, como é que vai expulsar do paraíso? Expulsa do paraíso, porque o pecado rompe, o pecado quebra, o pecado afasta de Deus. Ele vai dizer: não posso agir quanto a pecado. Por isso a sociologia, a filosofia, a psicologia, elas tentam fazer com que o ser humano se sinta bem consigo mesmo. Então você está em pecado? Eu estou. Não, mas isso não é pecado. Se isso te faz bem, não é pecado. Tudo que te faz bem não é pecado. E o camarada continua lá no fundo da alma dele gritando, e a alma dele esperneando, mas ele fica dizendo para ele mesmo: meu psicólogo diz que se para mim está tudo bem, eu estou bem, está certo, é assim mesmo. Sociologicamente também há uma explicação de que se eu estiver bem comigo mesmo, então está tudo certo. O que importa é isso. Filosoficamente também, o sentido da vida é você viver a vida de forma que você faça aquilo que te faz bem. Então, o ego das pessoas é massageado, as pessoas continuam no pecado e continuam ouvindo: está tudo bem, está tudo normal, você pode se relacionar com Deus, vivendo da forma que você está vivendo, na sua mentira, no seu pecado, no seu adultério, no seu homossexualismo, nos seus enganos, você pode viver tranquilo, não tem problema. Mas a Bíblia, que nos traz esse conceito de pecado, vai nos dizer que o pecado vai continuar afastando o homem de Deus. Então, no pecado não há como ter relação com Deus. Então, quando você encontrar alguém que você sabe que está vivendo no pecado, está dizendo: eu estou muito bem, essa pessoa está redondamente enganada, auto-enganada, porque enganaram-na e porque ela está gostando de ser enganada. E as pessoas estão buscando ouvir coisas que lhe agradem, então, para continuarem vivendo no seu engano, como bem entendem. Jamais haverá autorrealização sem confissão de pecados, sem arrependimento e sem conversão. E vou repetir: jamais haverá autorrealização sem confissão de pecados, sem arrependimento e sem conversão. Porque só o arrependimento, a confissão, o arrependimento e a conversão que nos aproximam novamente de Deus. E aí então, o sacrifício do Calvário faz efeito na nossa vida. E nós, justificados pela fé, voltamos a ter paz com Deus e relação com Ele. É isso que precisamos entender, querido irmão. Veja que quem teme ao Senhor, quem lhe respeita, ele ensina sobre a aliança, sobre o compromisso, ele ensina sobre o pecado, que tem sido fator de quebra da aliança, ou de alianças, mas é preciso aprender. A intimidade do Senhor é para quem se dispõe a aprender. Você quer andar em aliança comigo? Ah, eu quero. Então, essa aliança, ela tem os seus direitos, mas tem os seus deveres. Então eu vou te ensinar como fazer. Como você vai conhecer essa aliança para você andar comigo aliançado? Mas você precisa querer aprender. Ah, eu quero andar com Deus, mas não quero aprender como andar com Deus. Então não tem como andar com Deus. Isso é impossível. É preciso desejar aprender, queridos. Por isso, essa é a terceira verdade que você precisa guardar no seu coração. A intimidade do Senhor é para quem se dispõe a aprender sobre a sua aliança,
sobre esse relacionamento que você deve ter com Ele. Jesus nos ensina, os evangelhos nos ensinam, as escrituras nos ensinam. Quero concluir essa palavra dizendo a você essa noite, ou perguntando a você essa noite, em que nível está o seu relacionamento com Deus? Superficial, funcional, familiar, ou você está no nível de intimidade com Ele? No caminho da intimidade nós aprendemos que Deus deseja relacionamento íntimo conosco. No caminho da intimidade nós aprendemos que a intimidade do Senhor é para quem o teme. No caminho da intimidade com Deus nós aprendemos que a intimidade do Senhor exige que sejamos pessoas que desejam aprender, que sejam ensináveis. Por isso, nesta noite, querido irmão, que está aqui nesse templo, saia do lugar comum e deseje profundidade com Deus em sua vida. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.